Olá, gente amiga do canal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, uma alegria mais uma vez a gente poder compartilhar da palavra de Deus, trocar ideias, né? E hoje eu queria abordar um tema com vocês muito importante: criação de filhos. Você sabe criar o seu filho? Você sabe qual é o propósito de Deus para a vida do seu filho? É sobre isso que nós vamos conversar hoje nesse vídeo. 1990, minha esposa ficou grávida. Antes daquela notícia, meu primeiro filho, e eu me coloquei diante de Deus, minha experiência pessoal. Eu me coloquei diante de Deus e falei: Senhor, eu nunca fui pai, eu nunca participei de um curso para ser pai, mas agora, diante dessa notícia, eu vou ser pai. Então, eu te peço que tu me ajude a criar essa criança nos teus caminhos, que essa criança ela glorifique o teu nome, que essa criança seja a luz nesse mundo. Comecei, a partir do momento que eu recebi aquela notícia, eu comecei a interceder por aquela criança, né, que estaria se preparando para vir ao mundo, Lucas, meu filho. E depois eu fiz as mesmas orações, depois eu tive a Melissa, depois eu tive a Ana Beatriz. E criar filhos no meio, eu vou falar dentro de uma linguagem cristã, né, a gente se apropria da palavra de Deus. E um dos homens mais inteligentes, o mais sábio de toda a terra, depois de Jesus Cristo, claro, foi o rei Salomão. E Salomão ele nos dá um conselho para os pais, para os educadores, né? Ele fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Isso está em Provérbios, capítulo 22. Né? Ensinar uma criança no caminho que ela deve andar é como se você estivesse assim semeando. Né? E a Bíblia ela tem alguns pontos, algumas passagens que fala da lei da semeadura. Né? Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Você tem 2 Coríntios, capítulo 9, né, fala da lei da semeadura. E a lei da semeadura, ela vale para qualquer assunto. Aquilo que você plantar é o que você vai colher. Isso vale na sua profissão, isso vale na sua família, isso vale também na criação de filhos, isso vale na vida financeira. Em vários aspectos, aquilo que você estiver plantando, lá na frente você vai colher. Na criação de filhos, não é diferente. Quando você está educando o seu filho nos caminhos do Senhor, baseado nos conselhos bíblicos, ensinando a palavra de Deus, intercedendo por aquela criança, é como se você estivesse semeando, é como se você estivesse plantando. Lá na frente, quem vai colher é você. Por quê? Porque hoje essa criança ela é pequena e ela depende de todos os cuidados seus. Ela depende que você dê banho, que você alimente, que você cerque ela de cuidados. É uma criança indefesa. Lá na frente, né, quem vai virar criança? Somos nós. Né? Somos nós. Quem vai cuidar de nós? São os nossos filhos. É um ciclo da vida. A família ela é um projeto de Deus. Hoje você cuida do seu filho, ele é uma criança. Lá na frente, quem vai virar uma criança somos nós. Quem vai cuidar de nós? Os nossos filhos. E aí você vai colher o que você plantou. Não é isso? Se você plantou a palavra de Deus, com certeza você vai colher coisas boas. Né? Porque a palavra de Deus ela é luz para os nossos caminhos, ela é alimento para nossas almas. Né? Davi, ele dá uma palavra muito interessante no Salmo de número 37, versículo 25. Ele fala assim: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Justo é aquele que foi justificado, é aquele que vive baseado na palavra de Deus. Então, quando você chega a uma certa idade em que você precisa de cuidados, você vai ter aquele filho que você ensinou. Nossos filhos é como se fosse uma caixinha vazia e você vai colocando ali valores, princípios, educação. Né? Lá na frente você tem uma pessoa formada com bons princípios, com bons valores. É bem verdade que
que às vezes você ensina, às vezes você intercede, às vezes você planta a palavra de Deus, mas como nós estamos num mundo sujeito ao pecado, algumas pessoas se desviam da presença do Senhor, algumas pessoas se rebelam contra o Senhor, né? Não é culpa sua, foi decisão dele, mas a palavra ela foi semeada. A palavra ela foi semeada. E quando você semeia a palavra de Deus no coração de uma criança, ela está aprendendo ali princípios, valores, algo muito interessante que vai poder livrar ela do mal. Hoje nós temos vários exemplos, né, de situações onde os nossos jovens eles estão se corrompendo, eles estão num processo autodestrutivo e muitos acabam até morrendo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando você ensina a palavra de Deus, ele vai poder identificar o que é pecado ou não. Então, pornografia no celular, no computador, quando oferecerem para ele, ele vai falar, não, isso aí é pecado. Propina, corrupção, não, isso aí é pecado. Sexo antes do casamento, não, isso aí é pecado. Por que ele vai poder discernir entre o que é pecado e o que não é pecado? Droga, cigarro, bebida, más companhias, ele vai poder identificar, à luz da palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. E por ele conhecer a palavra de Deus e por ele se desviar do caminho do mal, é onde ele vai ter a bênção do Senhor, é onde ele vai ter a longevidade, é onde ele vai ter discernimento para se livrar dos laços que o inimigo coloca no nosso caminho. Mas lá na frente ele vai viver fruto das suas escolhas, mas a palavra ela foi semeada. Mesmo que ele venha se desviar como o filho pródigo, em determinado momento ele vai se arrepender porque ele sabe a verdade. E essa verdade é que vai trazer ele ao arrependimento, é que vai trazer ele a uma reflexão e uma mudança de conduta. Analisa comigo, por que você vê às vezes muitas pessoas de idade desamparada, abandonada, né? Muitas pessoas de idade assim maltratadas? Porque ele se esqueceu de que lá na frente quem viveria, quem se tornaria uma criança seria ele. E aí ele dependeria dos filhos. Mas como ele vai colher? Ele vai colher o que ele plantou. Quantos pais abandonam os seus filhos? Quantos pais não ensinam a palavra de Deus? E essa palavra de Deus, às vezes, por ele não conhecer, ele se deixa levar por escolhas erradas. E quantos jovens estão aí perdendo a sua vida? Os pais adultos, às vezes, querem viver o momento e não investem na educação, no cuidado dos filhos, no ensino da palavra de Deus, né? Então esquece da família, segue outros caminhos. E o que acontece é o seguinte, lá na frente, aquela criança, ela, com a sua lembrança, ela vai olhar para o seu pai e muitos deles falam assim, esse aí é meu pai, que nos abandonou, esse aí é minha mãe, que nos abandonou, que nos tratou dessa forma, quando nós éramos pequenos. Se essa criança tem o temor de Deus, ele ainda pode acolher esse pai. Mas se essa criança não tem o temor de Deus, o que esse pai vai colher é o abandono também, porque foi isso que ele plantou no passado. Como que você ensina? Primeiramente, você vivendo a palavra de Deus. Você é o exemplo para o seu filho. Se você quer que seu filho leia a Bíblia, então ele deve ver você tendo prazer em ler a Bíblia. Se você quer que o seu filho seja uma pessoa de oração, ele deve ver você sendo uma pessoa de oração. Se você quer que seu filho vá para a igreja, não adianta você simplesmente mandar ele ir para a igreja, você tem que ser o primeiro a ir para a igreja. Então, se você quer que o seu filho seja aquilo, você tem que ser aquilo. Então, nossos filhos estão olhando para nós, exemplo, testemunho. A nossa igreja, ela começa dentro da nossa casa. A nossa igreja, ela começa na nossa família, né? Então, meu pai é aquilo ali, minha mãe é aquilo ali. Eu admiro o meu pai, admiro a minha mãe pelo que eles são, pelo que eles me ensinaram, pelos princípios e valores da palavra de Deus que eles colocaram no meu coração.
Então eu agradeço o meu pai, agradeço a minha mãe, e essa gratidão ela vai acompanhando, né, esse jovem e a vida dos seus pais por toda a sua vida. E lá na frente, com certeza, os pais vão colher. A minha mãe, meu pai, eu não desamparo eles nunca. A minha mãe e o meu pai, eu vou amparar eles sempre, até o último dia das suas vidas, porque eu me lembro do meu pai, o testemunho, o valor que ele tinha, a palavra de Deus, o valor que ele dava à oração, como ele nos ensinou a nos livrar do mal, baseado na palavra de Deus. Então, tenha Jesus no seu coração, leve e vá para a igreja, e lá na igreja você deixa ele no cultinho, lá ele vai aprender a cantar, lá ele vai aprender as histórias bíblicas, lá ele vai aprender a se relacionar com os coleguinhas, lá ele vai receber as orações. Então é maravilhoso, o ambiente é maravilhoso, a palavra está sendo plantada. Em casa, você dá testemunho, você vive o exemplo da palavra de Deus, você faz o cultinho com as crianças e vai conversando, e vai ensinando, e vai semeando a palavra de Deus. E aí lá na frente, com certeza, é muito difícil você se decepcionar. A bênção do Senhor acompanha de geração em geração. Em geração, a bondade do Senhor. Salmo 128 expressa muito bem isso, né? Como é bom ter os filhos à roda da nossa mesa e de geração em geração a bondade do Senhor. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, né? Ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos, né? Se inscreva no canal, tá bom? Porque assim nós vamos poder estar crescendo, né? O YouTube entende que isso é bom e valoriza mais os nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe.